anos, estava naquela condição, a um curso natural de alguém que está vivendo há 38 anos, de maneira muito próxima, familiar, com o seu estado, é de se condicionar a viver para sempre naquele estado. Quem está há 38 anos sofrendo de um mal, tem uma tendência a perder de vista a possibilidade de que alguma coisa na vida dele vai mudar. Ele ia, conduzido pelos outros, ou através de um esforço sobre-humano, porque tinha certa expectativa. Mas uma coisa é ter uma certa expectativa. Uma outra coisa é ter a mais cristalina convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. E a pergunta de Jesus, que tem caráter tão óbvio, queria despertar aquele homem, que a expectativa dele sairia do campo da expectativa para a realidade do agir de Deus. Jesus queria transportá-lo de uma sensação de que Deus vai fazer alguma coisa, para a realidade de que Deus ia fazer um milagre na vida dele. Irmão, eu quero transportá-lo da expectativa que você chegou aqui hoje nesta noite, diante de uma realidade talvez que já te persegue há muito tempo, para dizer para você que hoje é a noite do milagre de Deus na sua vida, da visitação de Deus na sua vida. Pode te parecer muito óbvio, mas a minha pergunta é: você quer sair realmente da condição em que está? Você não se acomodou a esse estado? Você não se familiarizou com a sua condição de sequidão espiritual? Será que você já não está familiarizado com o seu estado, com a sua condição? Há tanto tempo que já frequenta uma igreja, e não me refiro apenas à primeira igreja do Nazareno de Santo André, mas talvez a outra comunidade cristã, e a frequenta com expectativa até. Mas a minha pergunta, que parece tão óbvia, como a de Jesus ao homem junto ao tanque de Betesda: você quer hoje, nesta noite, experimentar o milagre transformador de Deus, a presença radical de Cristo na sua vida nessa noite, que vai tirar da condição em que está? Você deseja isso ardentemente no seu coração? Porque se você desejar isso ardentemente no seu coração, aquele que estava junto ao homem do tanque de Betesda está aqui hoje nesta noite pelo seu Espírito, e Ele é poderoso para transformar a condição em que você está, através da visitação dele nesta noite. Isso nos familiariza com esse homem, nos familiariza pelo seu anonimato, nos familiariza porque ele tinha certa expectativa, mas também nos familiariza porque nos faz pensar se nós queremos realmente sair da condição em que nós estamos. Estava dizendo para o pastor Carlos há pouco, que você sabe que eu não sou muito criativo para temas de mensagens, de sermões, mas hoje eu pensei em falar para os irmãos das consequências de uma visitação de Deus. E uma das condições, das implicações, das consequências de uma visitação de Deus, é que esta visitação de Deus faz surgir milagres na nossa vida. Milagres na nossa vida. Deus hoje quer fazer um milagre na tua vida, irmão. Um milagre. Deus quer visitá-lo nesta noite. Já tivemos um momento de altar em que a visitação de Deus é para te dar direção, orientação, ou mudar alguma circunstância na sua vida. Deus vai fazer isso, acredite nisso. Mas eu quero falar de uma outra visitação, de uma visitação de Deus que inflama o teu coração, que pode não mudar a sua circunstância, pode não mudar o momento que você está vivendo, mas uma visitação que muda teu coração, uma visitação de Deus que te faz viver a plenitude do Espírito Santo nesta noite. O milagre de Deus que tira da condição de alguém que está em sequidão espiritual, esta visitação de Deus. E talvez este é o milagre que Deus queira fazer hoje na sua vida. Hoje
É a noite do mover das águas de Deus sobre a tua vida. Acredite nisso, irmão. As águas de Deus se moverão nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito de Deus e glorifique ao Senhor, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um outro aspecto que eu quero abordar desse texto, que é uma visitação de Deus que nos faz ser igreja de verdade, irmãos. Betesda significa casa de misericórdia, lugar em que a misericórdia é exercida, lugar em que a compaixão é vista. Uma igreja que não tem misericórdia e que não age de maneira com compaixão, é uma igreja em que Deus não está presente. O lugar desse tanque se chamava, em que estava este homem, casa de misericórdia. Mas quando Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? Ele diz assim: Senhor, quando as águas se movem, alguém se lança na minha frente. Eu estou desapercebido, estou solitário. Havia, é verdade, o mal físico na vida deste homem, mas esse mal físico era agravado para a condição contraditória em que ele estava num lugar chamado casa de misericórdia. Ele diz: Senhor, aqui é cada um para si, aqui ninguém está interessado no meu problema, aqui cada um quer resolver seu próprio problema, aqui ninguém está interessado na luta do outro. Senhor, eu estou sozinho, estou vivendo solitariamente o meu problema. Casa de misericórdia virou lugar de individualismo, de preocupações meramente pessoais, sem se preocupar com o outro. Mas a presença de Jesus faz aquele lugar voltar a ser lugar de misericórdia, porque a presença de Jesus muda a situação deste homem. A presença de Deus, a visitação de Deus em nós, como comunidade cristã, vai nos fazer viver essencialmente o que é ser igreja. E ser igreja, irmãos, é romper o nosso individualismo. Ser igreja é ser lugar de oportunidade, de misericórdia para aqueles que erram, para aqueles que pecam, para aqueles que estão na condição de atrofiados na sua vida. Ser igreja é oferecer a outros novas oportunidades. E é isso que faz deste lugar um novo lugar, a presença de Jesus. O pastor Naamã, pastor da Igreja Batista, escreveu um livro há muitos anos atrás, chamado Lugar de Cura. Deixe-me traduzir a experiência deste homem para a primeira igreja nazarena de Santo André. Esta igreja tem que ser lugar de cura. Tem que ser lugar de cura para aqueles que estão desapercebidos na nossa sociedade, irmãos, que não é visto pelos olhos de ninguém. Esta igreja tem que ser lugar de cura para aqueles que se sentem sozinhos. E uma das piores solidão é a solidão do nosso tempo, que é uma solidão rodeada de multidão. As pessoas hoje estão sozinhas, e esta igreja tem que ser lugar de cura para aqueles que estão isolados, sozinhos, vivendo seus problemas individualmente. Esta igreja tem que ser lugar de cura para aqueles que estão às margens da nossa sociedade. Esta igreja tem que ser lugar de cura, mas ela só será lugar de cura se ela viver intensamente a presença de Deus. Não é a dinâmica do nosso culto que muda vidas. Tenho reiteradas vezes lembrado-nos disso. Não é a boa música, não é a boa articulação de palavras de oratória o que faz e o que pode fazer da igreja do Nazareno de Santo André um lugar de cura. Esta igreja viver plenamente a visitação de Deus. É Deus nos visitando, nos fazendo viver inflamadamente, cheios do Espírito Santo. Irmãos, há tempo de manifestação de Deus em nós, como igreja de Santo André, como igreja do Nazareno aqui. Temos orado, é verdade, os pastores dessa igreja, nosso coração está ávido por um avivamento, por um toque de Deus de maneira muito especial na nossa vida. E é verdade aquilo que já foi dito no púlpito desta igreja hoje.
nós queremos ser os primeiros a experimentar aquilo que Deus tem para fazer para a igreja. Mas eu digo aos irmãos que já há sinais de Deus, de que Deus vai trazer um avivamento, uma restauração para nós enquanto igreja. E eu quero mais do que convidá-lo, quero exortá-lo como crente da primeira igreja Nazareno de Santo André, a vivenciar plenamente o que Deus tem para fazer conosco, a se lançar nas águas do mover de Deus nesta noite. Talvez é o primeiro passo. A visitação de Deus acontece na nossa vida, mas a visitação de Deus também acontece em nós como igreja, e é isso que vai fazer deste lugar um lugar de cura, de manifestação de cura. Irmãos, olha, o lado bom é que no domingo passado nós recebemos cerca de 20 novos membros. Cerca de 20 novos membros na nossa igreja. E às vezes assim, a impressão que a gente tem, e eu espero que fique no campo da impressão, é que a gente perde a alegria disso. Não é porque, mas numericamente 20 pessoas estão fazendo parte da nossa membresia. Mas irmãos, é porque essas pessoas foram restauradas. Encontraram nessa igreja um lugar de cura. Alguns que particularizou comigo alguns problemas, estão encontrando na nossa igreja lugar de restauração da vida ministerial, da vida familiar, dos sonhos. Irmãos, e isso deve redundar, deve reverberar no nosso coração, deve explodir no nosso coração, com a certeza de que Deus está agindo através de nós. Mas às vezes a impressão que tem é que a gente fica apático ao que Deus está fazendo. Apático. Que esta igreja se transforme num lugar de cura, que ela seja casa de misericórdia para aqueles que estão com as famílias em destroços, para aqueles que estão com os seus sonhos empoeirados, para aqueles que estão com a sua perspectiva de servir a Deus no ministério como algo jamais impossível de ser alcançado. Que esta igreja seja lugar de cura para isso. E olha, irmãos, João, ao registrar essa visitação de Jesus em Jerusalém junto ao tanque de Betesda, ele estava dizendo para uma certa comunidade no primeiro século que Deus estava os visitando. E eu quero retransmitir isso para esta igreja nesta noite. Deus está nos visitando. Deus está nos visitando. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está nos visitando. Ele está nos visitando. E sabe em que condição Ele está nos visitando? Paginei sua Bíblia, eu quero concluir com isso. Paginei sua Bíblia por alguém que teve uma visão da visitação de Cristo, da visitação de Deus através de Cristo. Isaías, e eu quero concluir com isso. Fique de pé comigo. Isaías capítulo 63. Quem é esse que nos visita? Quem é esse que está aqui hoje, nesta noite, através do seu Espírito? Isaías teve uma visão. No capítulo 63, ele escreve esta visão que ele teve. Quem é este que vem de Edom e de Bosra com vestes tintas? Quem é este? Quem é este que vem da região de Edom? A região de Edom, os edomitas se constituíam de tudo aquilo que era contrário aos planos de Deus para o seu povo. Foi Edom que serviu como obstáculo para que Israel chegasse até a Canaã prometida. O primeiro obstáculo foi de Edom. Os edonitas surgiram de Esaú. Alguém que não está preocupado com as coisas espirituais. Alguém que não está preocupado com o seu direito de primogenitura. Pelo contrário, a vende por um prato de lentilhas. Quem é este que vem de Edom? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Ele vem de um lugar de batalha, mas ele vem na condição de vencedor. Ele vem com marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça e sou poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura e as suas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar. Quem é este que vem de Edom e que as suas vestes têm marcas de sangue?
o seu corpo está salpicado